vocês que nos assistem, nossos amados irmãos, né? No final nós vamos estar orando por todos, orando pelas autoridades, orando pela nossa cidade. Nós cremos que tudo isso que está acontecendo é algo que Deus não perdeu o controle. Amém? Aqui diz, eu quero que você abra comigo em 2 Pedro. Na verdade eu quero impartir com você. Quantos conseguiram assistir a live de hoje? Amém? Você que não assistiu ainda, ela fica 24 horas lá. Tem uma live no Instagram que eu fiz com o apóstolo Judá, né? Também alguns outros apóstolos. Então vale a pena você estar assistindo. 2 Pedro capítulo 1 verso 16. Pega a sua Bíblia. Espírito Santo, Espírito Santo, te adoramos, Jesus. Oh, aleluia. Amém? Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aleluia. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, e quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim também mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem por particular elucidação ou por desejo pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Repita comigo o verso 19, a segunda parte: como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Feche teus olhos. Senhor, nós oramos. Essa palavra venha de encontro a nós, ao nosso espírito, à nossa consciência espiritual. De encontro, ó Pai, aqueles que nos assistem, que eles possam receber essa palavra de uma forma que venha entrar no coração deles e trazer uma resposta, uma direção para cada um deles. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, pode se sentar. Glória a Deus. Eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito poderosa. Talvez você vai se lembrar de uma das ministrações que eu ministrei recentemente em um dos domingos, que fala sobre a profecia, o espírito profético. Apocalipse capítulo 19, se eu não me engano, Samuel vai colocar aqui no versículo de número 11. Apocalipse 19, 11 diz que o espírito de profecia, ele é testemunho de Jesus. Sou conservo teu dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E ele fala aqui um pouco antes. Ele fala um pouco no mesmo texto, no mesmo texto que estava. Ele fala assim: mantém o testemunho de Jesus. Olha para alguém que está do teu lado, você aí também na internet. Diga: mantenha o testemunho de Jesus. Olhe para outra pessoa e diga: mantenha o testemunho de Jesus. Mais uma vez para outra pessoa: mantenha
de Jesus. Amém? E o que é manter o testemunho de Jesus? Quem é o testemunho de Jesus? O Espírito de profecia. Está escrito aqui: o testemunho de Jesus é... Mantenha o testemunho de... Então mantenha o Espírito da... Exatamente, uau. Então, esse é um desafio que nós temos esses dias a enfrentar. Qual o desafio? De mantermos o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia. Voltando para dentro desse entendimento, para o texto que nós lemos em 2 Pedro, o Samuel vai deixar aqui atrás, no capítulo 1, e no versículo de número, nós vemos aqui, a partir do verso 16, aqui no verso 19, fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça de novo em vosso coração. E aqui fala no verso 20 e 21, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada à vontade humana, mas vem pela vontade do Espírito. Amém? A palavra elucidação é interpretação. Então ele está querendo dizer, nenhuma profecia vem por interpretação humana. Por que nós estamos falando sobre profecia? Porque o que está acontecendo nesse momento, no mundo todo, essa epidemia, esse vírus, que em poucos dias mudou totalmente a forma do mundo viver, né? Estão assim, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas assustadas, e nós como igreja, nós temos que trazer uma resposta sobre isso, né, do que está acontecendo. E o Espírito Santo falou comigo: meu filho, tudo isso é cumprimento das profecias. Nós podemos ver Mateus capítulo 24, nós vamos ler bastante Bíblia hoje, Mateus 24, veja o que nos diz. Mateus 24, você que está em casa, pega a sua Bíblia, glória a Deus, santo é o Senhor. Verso 3 diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o... Querido, preste atenção, juntando tudo isso que a gente leu aqui, eu preciso passar uma mensagem. Primeira coisa que nós precisamos entender: tudo o que está acontecendo não é uma surpresa. Talvez seja uma surpresa para alguns, porque não conhecem a palavra de Deus. Talvez seja uma surpresa para outros, porque conhecem a palavra de Deus, frequentam uma igreja, mas não têm um conhecimento espiritual. Veja que Jesus disse, e existem vários outros textos que não conseguiremos ler nessa noite, que Jesus dá sinais de como seria o cenário do cumprimento das profecias para o fim dos tempos. A verdade é que desde quando Jesus ressuscitou, deu início ao fim dos tempos. Amém? Desde quando ele ressuscitou, deu início a um relógio espiritual para a vinda de Jesus, para a subida da igreja e tudo mais. Então nós temos que entender que desde então profecias têm sido cumpridas. O que acontece é que por um tempo muitos irmãos ou até muitas igrejas deixaram de ter uma percepção espiritual
e começaram a ter uma percepção teológica somente, científica, e também começaram a congregar como igreja, como uma comunidade de comunhão somente, como um grupo de convivência, e não uma igreja espiritual, um corpo de Cristo espiritual na terra. O que nos faz a igreja, o que nos torna a igreja, é a nossa comunhão com Jesus e com Deus no Espírito. Então nós não podemos perder nunca a percepção espiritual. Uma das coisas que o Espírito Santo me disse, hoje ele falou assim: Diego, primeira coisa, só é pego de surpresa quem não está sendo comunicado pelo Espírito Santo. Se você pegar na Bíblia, ninguém na Bíblia que passou algum tipo de desafio ou dificuldade foi pego de surpresa. Você lembra o que Deus fez através de Daniel? Deus usou a vida de Daniel para revelar tudo quanto estava para acontecer. Vocês lembram de José? Quem lembra da história de José? José foi preso, ele passou várias dificuldades, mas todo o governo daquela nação se rendeu diante da sabedoria de José, porque ele já interpretou e soube o que estava para acontecer, e por isso eles puderam fazer o que? Celeiros para estocar alimentos. A verdade, queridos, que quando nós estamos ligados ao Espírito, nós temos comunicação com Ele, Ele fala conosco. Não é tempo de sensação. O Espírito não sente, o Espírito sabe. A Bíblia fala que ainda a palavra não chegou na minha boca e Ele já conhece. Embora José tendo sido preso, passando por tudo aquilo, ele não deixou de ter uma conexão com Deus. E essa conexão espiritual, embora na cadeia, no cárcere, fez com que ele tivesse a revelação, a interpretação. E nós acabamos de ler que nenhum homem possui interpretação pessoal sobre algo espiritual, mas antes recebe a interpretação pela vontade do Espírito. E nós aprendemos, eu quero que você use essa palavra até o fim, colocando de novo Apocalipse 19, 11, o Samuel vai colocar, a palavra que eu quero que você, esse 10, que você persevere, é essa aqui, olha, mantenha o testemunho de Jesus. O tema dessa mensagem é: mantenha o testemunho de Jesus. O que Jesus está falando para a igreja aqui? Mantenha a sua percepção espiritual, mantenha a sua percepção de poder interpretar o que está acontecendo de uma forma o quê? Espiritual. Você vê que hoje tem a internet, e na internet cada um tem uma opinião. Tem uns que têm uma opinião sobre algo, outros têm uma opinião também adversa sobre algo, e se você for estudar as duas opiniões são bíblicas. Interessante isso. Mas eu acho que tem que ser assim, então vamos olhar para a Bíblia. Aí olha, aquela opinião dá para se defender com a Bíblia. Aí o outro tem uma opinião totalmente oposta, e ele: não, eu quero agradar a Deus, então vamos para a Bíblia. E ele também tem uma defesa bíblica. Então veja só, presta atenção no que eu estou dizendo para não entender errado. Não se trata somente de ter uma boa intenção de servir a Deus e ter uma base bíblica. Só isso não vai ser suficiente para esse tempo, mas vai ser necessário ter uma percepção espiritual. Por quê? Porque muitos podem querer defender uma ideia na Bíblia com uma interpretação que não vem do Espírito Santo, mas que vem de si mesmo. Olha o que ele está falando: mantém o testemunho de Jesus, que é o que? O Espírito de profecia. O que é o Espírito de profecia? O Espírito Santo me leva a entender profeticamente o que está acontecendo, e me leva a entender biblicamente também o que está acontecendo. Ele me traz a interpretação. Por quê? Porque lá em 2 Pedro, então você vai usar esses dois textos, Samuel, fala que nenhum homem pode ter uma interpretação pessoal de uma profecia, mas antes recebe a interpretação pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa, tudo isso que está acontecendo no mundo está nos dando uma lição. Qual lição? Temos vivido há muitos anos uma vida na qual interpretamos a palavra de Deus de acordo com aquilo que convém a nossos ideais, ou estamos tendo uma vida
que nós entendemos a palavra de Deus e o contexto do que cada momento que estamos vivendo, baseado numa interpretação no Espírito. Se você é uma pessoa que está habituada a ler a palavra, tendo uma interpretação do Espírito, você está entendendo, não só agora com essa enfermidade que veio desse vírus, mas com tudo que vem acontecendo aos longos dos anos, que é um cumprimento das profecias, que não é algo novo. A Bíblia fala que se é algo novo para você debaixo da terra, debaixo do sol, significa que você é novo debaixo do sol. O que é isso? Significa que a tua maturidade é pequena. A pergunta é: qual é o depósito espiritual que você tem dentro de você? O que está acontecendo vai revelar o quê? Que vida você está construindo? Se uma vida terrena, com uma consciência terrena, ou se uma vida no Espírito. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar frequentando uma igreja, ser um frequentador de uma igreja, e ainda assim não ter interpretação espiritual. Então você não entende as coisas, mas você tem argumentos que você tem de forma bíblica, ok? Mas a pergunta é: essa sua interpretação, para essa ideia que você tem, é uma interpretação que provém do seu conhecimento pessoal e de você, ou vem do Espírito? Porque se vem de você, está fora. E quando uma profecia se cumprir, você vai ser pego de surpresa. Uau, eu não sabia que ia acontecer isso. O Espírito Santo me disse que só é pego de surpresa quem está fora do Espírito. Só é pego de surpresa quem não está na presença. Quem está constantemente na presença, debaixo do Espírito Santo de Deus, recebendo a revelação e a interpretação correta para cada tempo, ele nunca vai ser pego de surpresa. José não foi pego de surpresa, Moisés não foi pego de surpresa. O apóstolo Dá costuma dizer que Deus não é traíra. É verdade. Quando Moisés estava no monte, o povo estava lá embaixo traindo a Deus, ele falou: desce, porque o povo já se contaminou. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus nunca é pego de surpresa, mas antes o Espírito de Deus comunica com ele, leva ele a entender a palavra de Deus e contextualizar para a realidade, dentro da vontade do Espírito e não dentro das nossas vontades e ideologias teológicas. Então é isso que a gente tem que entender. Porque enquanto Jesus era o Filho de Deus, havia um grupo de estudiosos que afirmavam por A mais B e por base em leituras dos pergaminhos que ele não era. Porque na verdade a interpretação deles estava contaminada pelo interesse pessoal de não aceitar Jesus como Filho de Deus. Então a primeira coisa que esse acontecimento que está tendo nos alerta é isso. O que mais me deixa alarmado, entre a enfermidade e tudo que está acontecendo, é uma igreja sem entendimento espiritual. Uma igreja que não sabe para onde que vai. Uma igreja dividida, que tem uma pessoa vai lá no vídeo, fala uma coisa e todo mundo: não, eu acho isso. Uma igreja que julga. Se o teu irmão não vem na igreja porque ele entende na consciência dele, na fé dele, que ele tem que ficar em casa, não, então ele é medroso, eu tenho fé. Então nós temos muitas vezes comportamentos assim, que nós não conseguimos entender. Eu estava aqui adorando o Senhor, falei para minha esposa: dá para a gente ter uma noção do que a igreja perseguida passa. É tão bom a gente se reunir, é tão bom a gente poder adorar e ser privado disso, por qualquer circunstância que seja. A gente imagina, a igreja perseguida, ela vive anos sem isso. A gente sempre teve isso e muitas vezes não deu valor. Eu falei até hoje na live que tem muita gente que meteu o pau na igreja, que hoje está perguntando se tem igreja aberta para eles receberem uma oração, receber um apoio, um abraço, uma palavra. Então muitas vezes a gente começa a dar valor em algo quando a gente perde. Talvez Deus está permitindo tudo isso para a gente dar valor na igreja, para a gente dar valor em ter uma igreja, em ter um lugar para congregar. Quantas vezes você vou falar mesmo, Espírito Santo, quantas vezes você teve uma dorzinha de cabeça de nada, e você, para dar desculpa, falou: não, eu estou doente, por isso que eu não fui no culto. Agora de fato você tem um motivo para dizer: não posso ir no culto. Quantas vezes você brincou com a doença como uma desculpa para não ir congregar? E hoje as pessoas estão desesperadas. O mundo está desesperado, precisando de uma palavra. E nós temos a palavra. Jesus falou comigo, assim como eu falei com os discípulos: dai vós mesmos de comer a eles. Eu estou te dizendo, Diego, dá de comer ao povo. Mas os discípulos falaram: mas nós não temos nada para dar. Então o Senhor falou: tragam o que vocês têm em minhas mãos.
E Jesus então levantando a hora e dando graça, Ele multiplica o que tem. Então primeiro a palavra passa pelo crivo de quem? Jesus. Passa pelas mãos dele, Jesus entrega nas mãos dos seus discípulos, os discípulos alimentam a multidão. Querido, independente se a igreja for continuar com culto presencial ou não, nós vamos alimentar as pessoas. Mas por favor, em nome de Jesus, fuja das discussões. Quando alguém for discutir com você, faz o seguinte, receba essa direção do seu pastor: não responda a uma provocação, só fale das profecias, porque se você for falar da tua opinião, você está saindo do espírito profético, e saindo do espírito profético, você está deixando de manter a testemunha. Fala comigo, o meu papel é manter a testemunha de Jesus. O que é manter a testemunha de Jesus? Manter o espírito de profecia. O que é manter o espírito de profecia? Interpretar a palavra e as profecias, não pela minha interpretação pessoal, mas pelo espírito. Então manter a testemunha de Jesus, em resumo, seria manter a capacidade de interpretar todas as situações e todas as condições e a palavra de uma forma espiritual e não de uma forma consciente, natural e condicional a uma situação. A minha oração é para que você que esteja em casa nos assistindo, vocês que estão nos acompanhando, que vocês tenham essa capacidade espiritual. Jesus sabia quem ia traí-lo, Jesus sabia quando ia ser preso, Jesus sabia tudo, e Ele nos deu essa unção de discernimento. Então as pessoas, meu Deus, o que nós vamos fazer agora para construir isso? E aí, pastor? A Bíblia falou, Jesus profetizou, vai acontecer isso, vai vir rumores. Ei, mas ainda não é o fim, é só o começo das dores. Eu tenho uma notícia para te dar, isso que está acontecendo é só o começo, vai ficar pior. Mas com base em que você está falando isso? Jesus disse isso. Agora vai ficar pior no sentido, entre tantas outras coisas que acontecerão. Nós estamos assustados com a questão, muitas vezes, desse vírus, porque coloca em jogo a saúde nossa e de pessoas que amamos. Mas a pergunta é, antes desse vírus já estavam acontecendo outras coisas, e depois desse vírus outras coisas vão acontecer. Então tudo vai vir e vai passar, esse vírus vai passar, vão vir outros desafios. Só que tem o seguinte, uma coisa não vai passar: a palavra dele não vai passar. Aleluia! Na sua vida, a palavra dele não vai passar. O que ele prometeu não vai passar. A igreja vai continuar triunfante na terra. Por quê? Não se trata da gente estar aqui em quatro paredes ou não. Agora sim, se nós formos desafiados a não ter culto presencial, e aí? Aí acabou o ministério Rei Jesus? Então se resumir somente a gente estar aqui? Agora sim, vai ser provado se esses 8 anos de pão que vocês têm se alimentado, se ele serviu para alguma coisa. Vai ser provado. A palavra de Deus tem poder, e ela é sempre estabelecida no caos. Gênesis 1, a terra estava em caos, estava sem forma, vazia, com trevas, com abismo. E disse Deus: haja, e houve. Acabou. A palavra de Deus teve poder no meio do caos, sim ou não? Porque o caos não determina a palavra, mas a palavra determina o caos, o fim do caos. Então, em meio ao caos que nós estamos vivendo, abre a tua mão, você tem unção de cura. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, abre a tua mão, você tem poder para libertar aqueles que estão com medo. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, você tem uma palavra de salvação para os seus familiares que estão com medo. Eles nunca aceitaram você pregar para eles, agora eles vão aceitar. Então, se você cai na besteira de começar a discutir certo, errado, isso, aquilo, política, você vai perder a maior oportunidade de salvação de vidas da sua vida. Eu vou te dizer, eu vou tirar o óculos para dizer, eu não estou aborrecido, eu não estou triste, eu estou feliz, porque é o maior momento da história da igreja. Há muitos que dizem que há um tempo ainda para a colheita, mas o tempo chegou, porque
As nações estão quebradas, estão caídas, estão se sucumbindo. Agora é o momento de dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Espírito do medo, sai daí, porque não sujeitamos mais ao espírito de medo, mas temos espírito de coragem, de ousadia, de moderação. Então chegou a hora agora, igreja. Agora, se a gente se acovardar, não mandar mensagem, não pregar, não orar. Olha, talvez eu não possa ir na casa de um familiar, mas você pode fazer uma live. Deus, sabendo disso, Ele já permitiu que a internet tinha sido criada, já permitiu que plataformas fossem criadas para você chegar até alguém. Quem conservou Jesus na cruz? Na hora que foi quebrar os ossos dele, não quebra não, porque foi profetizado lá em Salmos: nenhum dos seus ossos será quebrado. A profecia sempre vai preservar a pessoa de Jesus. A profecia sempre vai preservar as circunstâncias no controle de Deus. Se você fosse um discípulo de Jesus naqueles dias, e você vê Jesus sendo preso no meio da madrugada, sendo condenado injustamente, sendo levado para a cruz, você ia pensar o quê? Meu Deus, perdeu a situação, saiu de controle. Só que toda a situação havia sido antes profetizada. Era necessário. Jesus chega e fala: vocês não ouviram a profecia? Por que vocês estão ofendidos e se covardando, escondendo, achando que eu não ia ressuscitar? Vocês não guardaram a profecia. Quando você preserva o testemunho de Jesus, você preserva a profecia. Quando preserva a profecia, preserva a interpretação. Irmão, por favor, não seja contaminado pelo vírus do medo, que é pior do que esse vírus. O vírus do medo, que compromete a interpretação correta das coisas. Aqueles discípulos ficaram com medo e duvidaram da ressurreição. Jesus falou: vocês esqueceram a profecia, vocês esqueceram que era necessário. O anjo diz: era necessário que ele fosse entregue na mão dos pecadores, padecesse, para que depois viesse, ressuscitasse. Por que vocês perderam a profecia? Perderam Jesus de vista, perderam o tempo do que vai se acontecer hoje. Hoje é o dia da ressurreição. Quando você mantém a testemunha, que é a profecia, você mantém a pessoa de Jesus viva. Você sabe que Deus não perdeu o controle. Até então, até aquele dia, todos que foram mortos na cruz, todos, na hora que vai terminar o dia, se ele está vivo ainda, quebra os ossos, quebra as articulações da perna. Para quê? Para morrer asfixiado. Até aquele dia. Mas Jesus não, porque uma profecia conservou que ele morresse da forma correta. Ele precisava morrer não asfixiado, mas dando todo o sangue. E precisava no final dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem morre asfixiado não pode dar o espírito para Deus. E tendo dito isso, expirou. Quem garantiu? O soldado era tão valente, tão bom. Quem garantiu o soldado não pegar aquele porrete e quebrar os ossos dele? A profecia. Até o soldado, na sua loucura em crucificar Jesus, entendeu a interpretação da profecia e teve que obedecer. Nós temos que entender a profecia. E Jesus liberou uma profecia em Mateus 24, que nós acabamos de ler, no versículo de número 7. Ele fala, no versículo 6 e 7: vocês ouvirão vários rumores, mas não vos perturbeis. Olha a ordem que Jesus nos dá. Ele começa falando no verso 3. Ele fala no verso 4: vede que ninguém vos engane. Será que você pode dizer: eu não posso ser enganado? O que é um engano? Uma interpretação fora da sua essência. Se eu interpreto a palavra fora da sua essência, eu estou fora daquilo que Deus vai fazer. Eu não posso ficar fora, eu não quero ficar fora. Quem não vai ficar fora? Você que está na mídia aí, fala: eu não vou ficar fora do que Deus vai fazer na terra. Aqui diz: não vos enganeis, certamente vocês ouvirão falar de guerras e muitas coisas, mas não vos assusteis. A palavra assustar é não atemorizar, não ter medo. Jesus deu uma direção: não tenha medo. Esse vírus é algo real? Sim. É letal? Sim. Triste? Sim. Preocupante? Sim. Precisamos tomar recomendações e obedecer às recomendações dos órgãos públicos de saúde? Sim. Mas só uma coisa
que a gente não pode ser atemorizado. Sabe o que eu vejo? Eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho que obedecer meu pastor. E se eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho que sujeitar as autoridades também da cidade. Se o prefeito falar não pode ter culto, não pode ter culto. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Você já imaginou você ser prefeito de uma cidade num momento como esse? Outra pergunta, você já imaginou ser pastor de uma igreja num momento como esse? Nunca aconteceu na história? Você tem ideia de quantos tempo eu gastei esses 2 dias no telefone orientando pastores e pessoas que estavam desesperadas? Estou trabalhando em home office, dentro de casa, muito mais. Então a responsabilidade é muito grande. Então também nos ajude. Nós vamos ter que nos adaptar de várias formas para essa nova realidade, mas vai passar. Aí, pegue o álcool e lave as suas mãos com álcool. Tem que fazer isso? Sim. Lave as suas mãos por volta de 30 segundos. Tem que fazer isso? Sim. Pediram para colocar as cadeiras, o quê? 1 metro de distância de um para o outro. Fizemos? Sim. Em casa, algumas recomendações que você tem que seguir? Sim. A pergunta é, por que quando você está correndo risco de vida, você obedece na risca o que os políticos estão pedindo, os órgãos públicos, e Deus você não obedece? Obedeça também àquele que instituiu a autoridade aos políticos, aos governantes. Não só obedeça aos governantes, mas àquele que dá autoridade a eles, Jesus. E sabe qual ordem Jesus deu para mim e para você? Não tenha medo. Vocês vão ouvir falar de mortes, doenças, mas a ordem é: não tenham medo. Mas o povo está o quê? Está obedecendo, está usando álcool em gel, está usando tudo, mas não está obedecendo uma direção que Jesus pediu. Várias pessoas, eu estou morrendo de medo. Você obedece o médico, você obedece o prefeito, você obedece o presidente, e deve obedecer. Você obedece todo mundo, só não obedece a Jesus. Jesus está falando, não tenha medo. O que é não ter medo? Não ter medo. A nossa confiança está em quem? No Senhor. Por que eu não tenho medo? Porque Ele falou isso antes para mim. A profecia que preservou Jesus e ressuscitou Jesus, vai preservar eu e minha família. Nenhuma praga virá sobre a nossa tenda. Vamos tomar todas as precauções necessárias, porém, Jesus nos garante a vitória. Querido, eu não estou desesperado, eu não estou com medo, e eu estou cheio de fé. Nunca vi um momento tão propício para a igreja avançar e ganhar almas. Eu já recebi alguns áudios de alguns irmãos que falaram, pastor, é um amigo meu que eu sempre evangelizei, nunca quis entregar a vida para Jesus, entregou hoje. O outro entregou, o outro voltou para Jesus. Falei, glória a Deus, porque alguns só no momento do pânico que vão para Deus. Cadê os super-homens? Cadê as pessoas que têm o seu salário, têm o seu dinheiro e acham que são intocáveis? Nós somos como a erva que seca e cai, mas Ele permanece. Se somos obedientes a autoridades, devemos ser, sim, vamos ser obedientes àquele que institui as autoridades. Não vamos ter medo. Vamos dizer para a nossa alma, eu não vou ter medo, eu não temerei as más notícias, porque eu sou portador de boas novas. Na hora que alguém me chamar no zap, você viu isso? Você viu? E outra coisa, não fica pegando um monte de vídeo e compartilhando, você viu aqui no hospital, você viu aquilo, você viu, para com isso. Eu tive que pedir para uma pastora hoje, para de mandar vídeo, se tudo que você está mandando é fake. E mesmo que seja verdade, você viu, pastor, filmado escondido em tal lugar, tal hospital. Ah, então agora eu vi, vou ficar desesperado. Não, eu tenho uma profecia, eu tenho uma palavra, eu tenho uma lâmpada que brilha em dias O que nós lemos? A profecia em mim, a revelação em mim, é uma lâmpada que brilha em dias? Quem aqui é uma lâmpada? Chegou a hora de brilhar, nós estamos vivendo dias tenebrosos. Chegou a hora de brilhar. Fala para o teu irmão aí na tua casa, onde quer que você esteja, passou da hora de você começar a ser uma lâmpada que brilha. Nós temos que funcionar. Amém? Glória a Deus. Me orienta aí, Samuel, está tudo ok? Está ao vivo, o pessoal está me assistindo? Amém? Então, queridos, eu quero
diante dessa palavra. Quem pegou essa palavra no Espírito aí? Né? Então nós vamos orar agora, amém? Fala comigo, vamos mantenha a testemunha de Jesus. Feche teus olhos. Xarabaçu comarás, Espírito Santo. Porque lhe vi. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos. Está nas mãos Jesus que vive está. Senhor, nós oramos em Teu nome. Nós queremos manter, Senhor, Racalabás, a testemunha de Jesus. Nós queremos manter o espírito profético aceso como lâmpada em dias tenebrosos. Que nós vamos ter pão e uma palavra para dar para todo mundo. Para cada pessoa que estiver desesperada ou com alguém doente na sua família, nós vamos ter uma palavra. Para aqueles que estão acompanhando no lar, nós vamos ter uma palavra. Nós não vamos acusar, nós não vamos julgar, nós não vamos ser teólogos de plantão que vamos ter respostas para tudo, no sentido de atender a necessidade de uma resposta consciente para as pessoas, mas nós vamos ter uma revelação. Nós temos espírito profético que mantém a testemunha de Jesus viva, acesa como uma lâmpada em dias tenebrosos, que é a interpretação pelo Espírito e não pelo medo, e não pelo entendimento pessoal ou intelectual. Nós não queremos defender nenhuma opinião pessoal ou ideológica. Nós queremos defender, ó Pai, somente a revelação do Teu Espírito. As profecias foram ditas que viveríamos dias como esses. Nas profecias foi profetizado que viveríamos dias difíceis, mas o Senhor nos deu uma ordem: não se assustem. Nós queremos obedecer ao Senhor como obedecemos ao órgão de saúde, como obedecemos às recomendações médicas de prevenção a essa doença. Com a mesma forma nós queremos, Senhor, obedecer ao Senhor, porque nós não tememos as pragas, nós respeitamos e honramos ao Senhor. Tememos ao Deus que nos livra de todas as pragas. Nós passamos o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro em cada casa agora, de cada um que é congregado do Ministério Rei Jesus. Receba o sangue de Jesus na tua casa, receba a proteção do sangue de Jesus na tua casa. E o Senhor agora livrando de todo mal, de toda enfermidade, cancelada toda enfermidade, tragada foi a morte por causa do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, ele é poderoso para nos livrar de todo mal, de toda morte e de toda enfermidade, de toda doença, de toda epidemia. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Aleluia, nós declaramos esse sangue que nos guarda, que nos livra de todo mal, nos protegendo agora. Show, calabassuri, andalabá. Receba o Espírito de Deus na tua casa agora, você que está nos assistindo. Receba a unção do Espírito, receba o renovo, receba a restauração. She calabassuro comanás. Espírito Santo, entregamos nossas vidas a Ti. Não temerei as más notícias, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é minha segurança. Nós cremos na cura, nós cremos em grande salvação nesses dias. Nós cremos que muitos serão salvos nesses dias. Em nome de Jesus, que mesmo em casa assistir os cultos, muitos podem ser alcançados, muitos podem ser tocados, muitos, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa
por essa tecnologia que pode hoje alcançar. O Senhor sabia que tudo isso ia acontecer, e o Senhor preparou a tecnologia para que outros sejam alcançados. Senhor, nós oramos pelo presidente da República. Derrama sobre ele, ó Pai, sabedoria, capacitação do alto. Não é fácil, Senhor, lidar com essa situação para nenhum homem que exerce autoridade nesse momento. Nós oramos por ele. Oramos também pelo governador, pelos governantes dessa terra. Oramos pelo prefeito, pelos vereadores. Oramos por todos os pastores, igrejas. Senhor, todos os homens que têm que tomar uma decisão, que coloca, Senhor, em defesa as famílias. Nós oramos agora. Cobre, Senhor, com teu sangue todos os pastores, suas famílias, todos os prefeitos, todos os vereadores da nossa cidade, governadores, presidente da República, toda a equipe ministerial dele. Também oramos, Senhor, pelos policiais, pelos bombeiros, pelos irmãos que trabalham na área de saúde. Senhor, cobre eles com o sangue do Cordeiro. Dá a valentia, dá coragem para eles, ó Pai, que nenhum mal sucederá a eles. Eles estão cuidando de pessoas, trabalhando. Levanta anjos ao redor deles e os livra do mal. Nós entramos em intercessão e oramos pela nossa nação, e oramos pela terra, declarando cura, declarando o poder do Senhor sobre toda a terra. Nós cremos no teu Espírito sendo derramado. Os dias difíceis viriam, o Senhor profetizou, mas profetizou também que o teu Espírito seria derramado sobre toda a terra. Nós declaramos um novo tempo, 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 um novo tempo. Que o Espírito Santo te pegue aí onde você está. Eu profetizo que o Espírito Santo vai te pegar aí dentro da tua casa agora. Comece a orar com a tua família. Se você puder ir na tua casa, dobre os seus joelhos, ore com os seus filhos, com a tua esposa. Você não precisa temer, porque você tem uma palavra profética, e você tem uma interpretação. A palavra não mudou, porque as coisas mudaram. Não tenha medo. Eu dou uma ordem a todo espírito do medo, saia em nome de Jesus. Shekarabasuro komanas. Xerebalamasso. Te adoramos. Chacaraba. Nós queremos ungir todos vocês, os pastores. Desçam lá embaixo. Venham aqui na frente. Eu vou espirrar na mão de vocês. Vocês seguram o óleo e esperem todos receber para a gente orar. Amém? Ninguém toca em ninguém. Deixa que eu espirro óleo nas mãos de vocês. Isso. Oh Espírito Santo, pode ministrar, Gessé. Santo é teu nome, Jesus. Não temerei nenhum mal, não temerei, não temerei. Teu sangue garante, teu sangue garante a vitória. Santo, Santo. Como foi ali no Egito, como foi ali com Israel. Receba o óleo da unção. Teu sangue garante a sangue vitória. de Jesus, poderoso. Pelo sangue carmesim, Aleluia. eu fui livre. Eu sou livre de toda aflição, de toda morte. Sou guardado e resguardado pelo sangue carmesim. Aleluia. Você que também está na sua casa, não tem o óleo como ponto de contato, mas tem a palavra.
E o mesmo Espírito que está aqui está aí agora. Levante as suas mãos, todos vocês, você aí na sua casa também. Você que pode na sua casa, então pegue um copo com água aí na sua casa como algo profético. Vai lá correndo, pega um copo com água. Nós vamos orar, declarando a cura e o sangue de Jesus sobre a tua casa. Porque enquanto você vai pegar o seu copo com água, vamos cantar esse refrão. Posso crer no Amanhã, porque Ele vive. temor Não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. porque Ele vive, mais uma vez, bem forte. Porque Ele Vive, eu posso crer posso crer no amanhã, porque Ele vive. porque Ele vive. Temor não há, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Feche teus olhos. Você que está na tua casa, pega esse copo com água. Senhor, nós oramos e passamos o sangue do Cordeiro agora. Passamos o sangue. Samuel, se tiver a imagem daquela no sangue nos umbrais da porta, coloca. Passamos o sangue nos umbrais da porta de cada casa, agora do teu povo. Declaramos que o anjo da morte, o anjo da enfermidade, o anjo da epidemia, da moléstia, sai em nome de Jesus. Aqueles que estão com receio, preocupados com grupos de risco, como bebês, com seus pais, avós, familiares por conta da idade, ou alguém que por algum motivo, por causa do tempo, está resfriado, com febre, você já fica preocupado. Damos uma ordem que toda preocupação, toda inquietação vai embora, que tudo aquilo que vem tirar a tua paz, damos uma ordem agora, vai embora. Que levante-se uma coluna de fogo ao nosso redor e nos proteja. Estamos protegidos pela profecia, estamos protegidos por Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Praga nenhuma virá sobre a nossa tenda, mal algum nos sucederá. Nenhum dos nossos serão tocados. Em nome de Jesus, nós profetizamos, passamos o sangue de Jesus. É um cumprimento das profecias, e estamos guardados porque temos entendimento dela. Por isso estamos prontos, preparados para passar por isso. Não estamos pegos de surpresa. Assim nós oramos e bendizemos, declaramos: Jeová Rafa, o Deus que sara todas as enfermidades agora. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Você que está com um copo com água, tome essa água. Receba a vida no teu corpo e a cura. E se tem alguma moléstia, algum mal no teu corpo, eu dou uma ordem agora que saia no nome de Jesus. Saia toda febre, toda dor no corpo, toda tosse, todo sintoma de enfermidade, de doença, sejam cancelados em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.